Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Vanderlei e nessa oportunidade eu gostaria de fazer um comentário sobre as pandemias, que assolaram o mundo antigo, e hoje nós estamos também sendo atingidos por mais uma delas, chamado coronavírus. Eu gostaria de destacar algumas delas que ocorreram há muitos anos atrás e falar sobre as suas consequências e os fatores que levaram ao mundo serem atingidos por essas enfermidades, por esses surtos, por essas doenças, por essas epidemias e essas pandemias que têm afetado o mundo inteiro. Mas eu gostaria de trazer esta visão através de um olhar bíblico, de uma visão bíblica, para que nós venhamos entender por que essas enfermidades assolam tanto a humanidade. Eu gostaria de iniciar falando da peste grega. A peste grega, ela ocorreu em 430 a.C. Essa pandemia, ela, segundo os estudiosos, dizem que ela veio da Etiópia, chegando até a Grécia, e ali foi um verdadeiro caos, dizimando a terça parte daquela população. Então, foi algo muito terrível. Também nós conhecemos a peste negra, que aconteceu no século XIV. Em 20 anos, ela dizimou 50 milhões de pessoas. Qual foi o fator? O fator foi pulgas de rato e falta de saneamento básico. Esses ratos, eles vieram da China, vieram da Ásia, e ao chegar na Europa, por intermédio de navios mercantes, através do comércio, e aqueles ratos, eles estavam contaminados, e as pulgas dos ratos picavam as pessoas, e as pessoas eram acometidas de coágulos debaixo das suas axilas, nas suas virilhas. Depois passavam a sentir sintomas de febre, dores de cabeça, a sua pele tinha manchas pretas, por isso que é chamado a peste negra, e as pessoas morreram, bastante gente morreram por causa dessa peste. Depois nós fomos atingidos pela gripe espanhola, pelo um vírus chamado H1N1. Em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, dizimou 100 milhões de pessoas. Na guerra, morreram 10 milhões. Mas vejam que depois da guerra, quando as pessoas foram acometidas por este vírus, morreram 100 milhões de pessoas, 10 vezes mais. Os transmissores eram os soldados que, ao voltarem, depois da guerra, para suas terras natais, infectaram a população mundial. Tempo depois sobreveio a gripe asiática, e esse vírus passou por uma mutação. Então ele foi chamado ali na Ásia de H2N1, dizimou 12 milhões de pessoas. Anos depois
em Hong Kong, né? A gripe de Hong Kong. Esse vírus continuou passando por mutações, ganhando o nome de H3N1. Matou 1 milhão de pessoas ali em Hong Kong. Depois, na Rússia, né? Chamada gripe da Rússia. Lá ele já levou outro nome, né? Do início, HN1. E aqui no Brasil, em 2009 até 2010, é conhecido como a gripe suína, que também leva o nome de HN1. É o mesmo vírus, né? Matou 18 mil pessoas. Então nós vemos aí esse vírus perigoso que ainda circula. Existe vacina, né? Existe a prevenção, mas continua matando esse vírus, e todo o Ministério da Saúde está atento acerca desse vírus, certo? Com muito cuidado, porque ele é muito perigoso. Nós vemos que ele tem se espalhado em períodos e dizimando uma boa parte da população. Também podemos falar do HIV, né? A AIDS, que aconteceu em 1981, infectou 75 milhões de pessoas e matou 32 milhões. Foi terrível, né? Mais um vírus que trouxe grandes prejuízos a toda a humanidade. E agora, por último, no final de 2019, entrando para esse ano que nós estamos, 2020, o coronavírus, né? Já matou mais de 20 mil brasileiros, e no mundo inteiro já matou mais de 300 mil pessoas. São muitas pandemias, né? Epidemias, surtos, são muitas doenças que têm se espalhado pelo mundo afora. Existem outros, né? Como a varíola, a tuberculose, né? Existe ebola e muitos mais outros vírus, né? Que acometeram a humanidade, levando assim, certo, a humanidade a um caos. Algo muito terrível, muito assustador. Nós estamos passando por essa experiência agora, né? Todos nós em quarentena, né? Nos cuidando para não sermos infectados por esse vírus, né? O novo coronavírus. Mas nós gostaríamos de comentar quais são os fatores, né, que levam a humanidade a serem contaminados por esse vírus. Eu coloquei 3 fatores aqui. Primeiro, a falta de higienização. Outro, a falta de saneamento básico. E por último, as dietas culturais. Aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos. Esses 3 fatores são os fatores principais que levam as pessoas a serem contaminadas. Na ciência, existe uma palavra chamada zoonose. O que significa zoonose? Zoonoses são doenças infecciosas capazes de ser transmitidas entre animais e seres humanos. Certo? Existem vírus e bactérias em animais. E através do contato e também por pessoas
comerem a carne desse animal, certo? As pessoas são infectadas. E esses vírus, essa bactéria, se alojam no sangue dessa pessoa e passam por mutações. Antes não era transmissível, mas segundo esse contato, tanto através da falta de higienização, né, pela falta de saneamento básico, e também por as pessoas ingerirem esses animais como dieta. Falando ainda no coronavírus, o mercado de Wuhan, né, a cidade onde iniciou, né, melhor falando, esse coronavírus. Essa cidade é uma grande cidade lá da China e ela comercializa para consumo humano animais como ratos, morcegos, cachorro, gatos, insetos, crustáceos, larvas, besouros, enfim, tudo que se move lá eles comem. Eu tive a oportunidade de assistir algumas reportagens sobre essa cultura alimentar. Nós não podemos nem interferir, né? A OMS, né? A ONU não pode interferir, porque é algo cultural, é costume deles, né? Comerem todos esses tipos de animais e insetos. Não se pode de maneira nenhuma interferir na cultura desses países. Animais como o morcego, por exemplo, eles comem o animal com a carne ainda crua. Eles têm esse costume de comerem a carne do animal ainda cru. Além de estar comendo um animal impróprio para o consumo, eles comem ainda o animal cru. O polvo, né? Eles comem ainda os tentáculos, né, do polvo ainda se movendo, né? Eles comem uma sopa, né? Não tira nem a cabeça do morcego. E o morcego ainda ali naquela sopa, e eles comem aquele morcego, né? Dizendo que é energético, né? Que é saudável, né? Eles comem larvas, eles comem a carne do peixe cru, né? É costume, essa moda se espalhou até pelo mundo inteiro, né? O tal do sushi, aí eles comem peixe cru. Inclusive eu vi uma reportagem que o estômago das pessoas criam larvas, né? Que ficam presas nas paredes do estômago. Então, algo muito anormal, né? Algo que não é comum para nós aqui na América, né? Levando para a Bíblia, né? Tendo um olhar bíblico sobre isso. No livro de Levítico, no capítulo 11, está registrado as leis de Deus de animais puros e impuros, o que devemos comer e os que não devemos comer. Pois segundo o relato de Levítico diz que tudo isso é abominação ao Senhor. Eu gostaria de ler só um versículo, o texto é grande, só o versículo 43 do capítulo 11, que diz assim: não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem antes vos contamineis, para não sermos imundos por eles, porque eu sou o Senhor, eu sou santo. Eu queria deixar aqui algo, certo? Importante para o nosso conhecimento, certo? Segundo, baseado nesse texto,
o princípio de saúde da ordem universal está sendo transgredido. Isso é um dos fatores a qual nós somos acometidos, certo? Isso nos leva a uma transgressão, a uma desobediência, a uma ordem divina. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou, o que deveríamos, o que não deveríamos comer, certo? Porque pesou sobre nós, certo? Uma sentença divina: tu és pó e ao pó tu has de voltar, certo? Mas mesmo assim os homens viviam 900 anos, a média. Metusalém viveu 969 anos. Depois, quando o povo começou a pecar, Deus reduziu, lá em Gênesis, de 900 anos para 120 anos. E no Salmo 90, no verso 10, vai diminuir mais ainda. O salmista diz que o dia dos homens é até 70 anos. Talvez por alguma robustez ele chegue aos 80 anos, mas o que passar disso é fadiga e canseira. Mas o que Deus quer é que nós venhamos a viver, uma vida saudável, certo? O Salmo 91 vai trazer este relato para nós, Ele retrata muito bem aqueles que se refugiam no Senhor, seu Deus. Tanto que no verso 1 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. No verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No verso 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E no último verso ele diz: e eu te darei a longevidade, a abundância de dias. E quando a pessoa está refugiada em Deus, muita gente morre, Milhões de pessoas morrem. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Peste alguma chegará à tua tenda, praga alguma chegará na tua casa, E as pessoas serão abençoadas e viverão, na sua longevidade, viverão bem, morrerão de morte natural. E o que Deus quer que aconteça conosco. Se todos nós obedecermos à lei de Deus, e todos os requisitos, são 613 artigos, a quantidade de mandamentos que está na Bíblia é relativa aos ossos que nós temos no nosso corpo. Se nós obedecêssemos todas essas leis, nós seríamos uma população saudável. Se nós obedecermos a dieta de Deus, que Deus determinou quais os animais que nós deveríamos comer ou não comer. Eu não estou fazendo apologia aqui à religião, certo? Em relação à salvação, porque quando se refere à salvação, a salvação não é pelo que eu bebo, não é pelo que eu como, certo? Segundo Paulo nos ensinou, porque a salvação, ela não é por mérito próprio. A salvação é pelos méritos de Cristo. É quando você crê em Cristo, aceita Ele como Salvador, aí você é salvo. Eu só estou falando, mostrando aqui uma visão bíblica, porque acontece tantas epidemias, tantos surtos, tantas doenças, tantas pandemias na face da terra, e nós aprendemos que é exatamente pela desobediência do homem, Em Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, ele fala sobre isso, de que se queixa o homem, queixe-se o homem, dos seus próprios pecados,
das suas próprias desobediências. Então é pela desobediência da humanidade que sobrevém sobre todos nós pestes, pragas, doenças, enfermidades. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.